Oi, gente, boa tarde, meus alunos aí do sétimo ano. Vamos dar sequência, vamos passar agora para a fase 2, que fala sobre invertebrados, né? Esse aí já é o capítulo 6. Então aqui nós temos uma tirinha, né, que é até engraçada, que fala com relação à barata, uma turma. Aqui nós temos o ouriço do mar, eventualmente você já deve ter visto algum animal desses na praia, né? E aqui alguns tópicos que a gente ia discutir se estivéssemos em sala de aula, né? Por exemplo, você sabe responder a questão proposta pela tirinha, uma barata tem quantas patas, o que uma mosca e uma abelha têm em comum, né? Infelizmente a gente não vai poder fazer, executar essas atividades, porque a gente infelizmente está nessa pandemia, mas ela vai passar. Então, com relação aos artrópodes, artrópodes quer dizer pés articulados, né? Artron, perdão, que vem de articulação, e podos vem de pés. Então os artrópodes, eles formam um grupo extremamente diversificado, com mais de 1 milhão de espécies, pelo menos até agora, já descritas e catalogadas. São animais que podem ser encontrados em todas as regiões do planeta, tá? Os animais que pertencem ao filo artrópoda, eles são invertebrados, né? Eles não possuem estrutura óssea para dar forma ao seu corpo, porém eles possuem uma carapaça formada por um polissacarídeo chamado de quitina, tá? Então essa quitina é responsável por formar a carapaça dos artrópodes. Os artrópodes, quando os níveis de oxigênio no planeta, alguns milhões de anos atrás, encontravam-se mais ou menos em 30%, os artrópodes reinavam no planeta. Então nós tínhamos centopeias com 1,5 m, libélulas com 1 metro de asa, de envergadura de asa, escorpiões do tamanho de um fusca, né? Mas aí os níveis de oxigênio foram caindo lentamente ao longo dos milhares de anos, e um dos fatores para a redução do tamanho desses animais foi exatamente a quantidade de oxigênio que foi caindo, tá? São animais que, como nós já falamos, invertebrados, têm o corpo formado por quitina, são triblásticos e celomados. O que quer dizer isso? Animais triblásticos possuem 3 folhetos embrionários: um endoderma, um mesoderma e um ectoderma. Eu sou um animal triblástico. Todos nós, seres humanos, somos animais triblásticos. E também somos celomados. Artrópodes também tem celoma. Matias, o que é um celoma? Celoma é uma cavidade abdominal. Em nós, seres humanos, o celoma é essa cavidade onde os órgãos se encontram, onde as vísceras estão alojadas. Então, esses animais, que são chamados de artrópodes, também são animais que possuem celoma. Eles também possuem simetria bilateral. E como nós já falamos, eles possuem um exoesqueleto, né, segmentado, e apêndices articulados, o que justifica o seu nome. Okay? O fato desses animais apresentarem metameria, tá? O que é uma metameria? É uma segmentação do corpo, é uma divisão do corpo. Isso leva à suposição de que os artrópodes têm parentesco evolutivo com os anelídeos, né? Essa metameria, essa divisão por metâmeros, por anéis, ela é mais nítida apenas em formas lavais. Com relação ao exoesqueleto, todo artrópode é composto por quitina, né? O seu exoesqueleto é formado por quitina. Mas nos crustáceos, além da quitina, por exemplo, há o fosfato de carbonato de cálcio, que é o que dá aquela dureza à carapaça de artrópodes marinhos, né? de crustáceos. Okay? Essas substâncias que conferem, além da resistência à carapaça desses animais. Esses artrópodes terrestres são revestidos por uma cobertura de cera impermeável. A função dessa cobertura de cera é impedir, por exemplo, que esses animais desidratem, que eles percam água ao longo do período.
Esse exoesqueleto dos artrópodes envolve todo o corpo, né? São animais que dependem daquilo que nós conhecemos como muda para que ocorra o crescimento deles, né? Essa muda a gente também conhece como equídese. Ela consiste na troca do exoesqueleto. É só durante essa muda que esses animais conseguem se desenvolver, que eles conseguem crescer. Essas mudas ocorrem periodicamente ao longo do desenvolvimento do animal e que é sempre controlada por um hormônio chamado de equidizona, né? Esse hormônio, a equidizona, é que é responsável por essa muda. Durante a muda, as células da epiderme, responsáveis pela produção do exoesqueleto, produzem, né, um novo exoesqueleto embaixo do esqueleto antigo. É o único momento que esse animal está desprotegido, porque esse exoesqueleto precisa de um tempo para que ele possa voltar a ficar rígido, né? Sendo que em determinado momento esse exoesqueleto se racha. Quando esse exoesqueleto antigo se racha, ele libera o artrópode com seu novo exoesqueleto, tá? Esse novo exoesqueleto, ele é muito flexível, tá? E ele vai se distendendo à medida que o corpo do animal se dilata. Logo depois da muda, né? Depois de alguns minutos ou horas, aí vai depender de cada animal, esse novo exoesqueleto enrijece e o animal simplesmente para de crescer. Os artrópodes apresentam um sistema digestório completo, com entrada e saída, né, com boca e região anal, com digestão extracelular e sistema circulatório aberto ou lacunar. Então vamos lá, o que é um sistema circulatório aberto ou lacunar? Existem pequenos espirais para fora do corpo desses animais, onde eles absorvem o oxigênio diretamente para o seu corpo. Não é como em nós mamíferos que possuímos um pulmão e esse pulmão vai absorver esse oxigênio através dos alvéolos pulmonares. Não, tá? Nesses animais o oxigênio entra direto por um espiráculo e ele se dirige para o corpo do animal. Então o sangue desse animal não tem função de condução de oxigênio, tá? É um dos motivos do sangue dos artrópodes não ter a cor avermelhada, como em nós humanos. O fato do nosso sangue ser vermelho é por causa de um pigmento chamado hemoglobina, que absorve o ferro e faz com que o nosso sangue fique nessa cor. Como os artrópodes não executam esse tipo de atividade, eles simplesmente não têm sangue baseado em hemoglobina. O sangue deles é baseado em cobre, é chamado de hemocianina, tá? Os artrópodes, eles podem ser classificados em 5 classes: crustáceos, insetos, aracnida, quilópode e diplópode, tá? Hoje não vai dar tempo da gente falar sobre todas as classes. A gente vai falar principalmente sobre a classe crustáceo, tá? E sobre a classe insecta, tá? Os animais dessa classe, chamada de classe crustácea, são encontrados principalmente em ambientes aquáticos de água doce ou salgada, sendo que poucas espécies podem ser encontradas em terra firme. Um exemplo de algumas são o tatuzinho de jardim, as tatuíras, tatuzinho da praia, né, as baratas da praia. Alguns crustáceos servem de alimento para peixes e outros animais maiores. Eles também possuem uma carapaça dura e resistente, composta por quitina e substâncias calcárias. Esses animais da classe crustácea têm o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Os crustáceos apresentam 2 pares de antenas e número de patas variável, sendo que em algumas espécies o primeiro par de pata pode ser transformado em uma quela, né? O que é uma quela? São quelíceras. O que é uma quelícera? São umas pinças, né, fortes que o animal usa para se defender ou capturar alimento. Exemplo, nós temos o caranguejo, nós temos o siri, né, e por aí afora. A respiração desses animais é feita por brânquias. Tá? Brânquia é uma estrutura que absorve o oxigênio do meio ambiente, no caso da água que ele se encontra. Tá? E a excreção acontece através de glândulas verdes, também chamadas de antenas ou antenares. A maioria dos crustáceos é monóica, né? E o seu desenvolvimento pode ser direto, mas na maioria das vezes ele é indireto. Exemplo, nós temos camarões, caranguejos, siris, cracas e por aí afora.
Aqui nós temos um caranguejo, né? Alguns dizem que o caranguejo é a barata do mar. Eu adoro caranguejo, desculpa, gente. Nós temos um camarão com caranguejo, hein? Né? Alguns dizem que o camarão ele é a baratinha do mar. Eu adoro camarão e eu não me importo com isso aí, tá? Aqui nós temos o caranguejo, o tatuzinho de quintal, a lagosta. Nós temos e aqui já vai começar a falar dos insetos, tá? Os insetos eles são mais ou menos que nós temos conhecimento, eles estão em torno de 900 mil espécies de insetos, né? Sendo que a classe Insecta é a mais diversificada do filo. Tá? Os insetos são os únicos animais invertebrados com capacidade de voo. Essa capacidade lhes garante, por exemplo, alcançar alimento com facilidade, além de lhes dar grande poder de defesa e dispersão. Os insetos têm uma grande importância na cadeia alimentar, né? Muitos pássaros, anfíbios, répteis, mamíferos e peixes se alimentam exclusivamente deles, mas também podem trazer muitos prejuízos para a espécie humana. Um exemplo do prejuízo que eles podem trazer são os gafanhotos, né? Os gafanhotos eles conseguem destruir centenas de hectares de plantações, tá? O corpo dos insetos é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Eles possuem um par de antenas, 3 pares de patas e as alas podem ser ausentes. A respiração desses animais é traqueal, né? Existe um espiráculozinho, como nós já havíamos falado anteriormente, e esse espiráculo é responsável pela captura do oxigênio. A excreção desses animais é feita por túbulos de Malpighi. Túbulos de Malpighi é aquilo lá atrás do processo evolutivo que vai dar origem àquilo que nós conhecemos como rim, né? Hoje em dia. O sistema nervoso dos insetos ele é ganglionar, com um cordão nervoso ventral. Esses insetos são animais dioicos. O que quer dizer dioico? Possuem sexos separados. A fecundação ela é interna e o desenvolvimento é direto ou indireto. Exemplo disso são os gafanhotos, moscas, pernilongos, borboletas e por aí afora. Aqui nós temos alguns exemplos, né? A mariposa, a borboleta, a pulga, besouros, percevejos, são todos exemplos de insetos. A vespa, o gafanhoto, a libélula, cigarra, piolho, traça, cupim, todos eles são artrópodes e todos eles são da classe Insecta. Aqui nós temos a parte da metamorfose dos insetos, né? que é a transformação de uma larva no indivíduo adulto. Então aqui diz que os insetos podem passar por diversos estágios, né? Antes de se tornarem adultos. As transformações pelas quais eles passam são denominadas metamorfose. E há 3 possibilidades de ocorrer essa metamorfose: a completa, a incompleta e a ausente. Na completa, o ovo sai de uma larva que cresce, transformando-se em pupa. Da pupa sai um inseto adulto. É o caso, como está aqui, das abelhas, das moscas, pernilongos e borboletas. A metamorfose incompleta, do ovo sai uma ninfa, que já se parece com o animal adulto, porém ainda lhe falta asas. O término do desenvolvimento é o caso das baratas, gafanhotos, percevejos. E aqui nós temos também a ausência de metamorfose, né? Do ovo já se desenvolve um pequeno inseto, semelhante a um adulto, sem passar pelas fases intermediárias. É o caso, por exemplo, das traças. Perfeito? Tá? E aqui nós temos um esquema de metamorfose completa, no caso da borboleta, um esquema de metamorfose incompleta, no caso do gafanhoto, e um esquema de ausência de metamorfose, no caso da traça. Tá? A sociedade das abelhas. Eu sei que vocês muitas vezes veem programas que chamam, por exemplo, abelhas, formigas, cupins de... Como é que eles chamam mesmo? Não é de sociedade. Muitos programas chamam esses animais de colônia. Na verdade, eles não são colônia, tá? Os insetos, eles se comportam mais como uma sociedade. Qual é a diferença que existe entre uma colônia e uma sociedade?
Na colônia, os indivíduos têm que estar presos uns aos outros anatomicamente. É o caso, por exemplo, dos recifes de corais. No caso da sociedade, não existe a obrigatoriedade, aliás, eles não estão colados uns aos outros. No caso dos humanos, somos uma sociedade. No caso das abelhas, também são uma sociedade, as formigas, os cupins. É necessário que esses indivíduos colaborem uns com os outros. Daí o nome de sociedade, tá? Então, não são colônias, eles são sociedade, tá? A etimologia, né, que vem do grego, insetos, logo ciências. A entomologia é a ciência que estuda os insetos, tá? E aqui, como nós falamos, existem insetos que são danosos para a espécie humana, que atacam plantações, ok? Então, por hoje é só, tá? Que todos fiquem em paz, que tenham saúde, não só vocês, como também os seus familiares. Um abraço aí a todos. Tchau.